muito bem. Vamos começar então? Vamos começar aplaudindo a Jesus? Bem forte. Aplauda Jesus. O que eu quero falar para vocês hoje, com vocês hoje é tentados no deserto. O deserto, na verdade, não é um lugar muito bom de se estar. É uma terra seca, inóspita, durante o dia o calor é gigantesco, à noite, em certas regiões, o frio cai para quase zero. E no deserto não se encontra comida, no deserto não se encontra muita coisa para fazer, a não ser se empoeirar todo, né? Aquela areia soar para caramba, né? E não sentir, na verdade, uma direção, porque o deserto, se você não tiver um bom conhecimento de como andar no deserto, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar algum, vai ficar rodando. Pois tem toda uma questão também biológica, física, uma questão de estratégia em relação às nossas pernas. Se você parar no deserto hoje, eles soltarem você no meio do deserto e você seguir em linha reta, você não vai chegar a lugar algum, você vai ficar rodando. Rodando. Mas como é? Você está em linha reta. Tem uma questão das pernas, que a perna direita puxa mais que a perna esquerda, e assim por diante, e você acaba dando sempre um passinho menos com a esquerda, e você vai ficar rodando em círculos uma vida inteira. Então, as pessoas que vivem no deserto, como os nômades, eles têm um certo conhecimento de viver no deserto. Só que é bem verdade também que se eles saírem do deserto, eles acabarão vendo muitas coisas boas além do deserto, não é verdade? Verde, mares, rios, comida boa. É verdade ou não é? Com certeza. Mas eles se acostumaram a viver ali. Eles têm uma tradição de viver no deserto. Faz parte da cultura deles. Agora, é bem verdade que nos tempos de hoje, mesmo no meio da Irmandade, as pessoas também, muitas pessoas, são levadas ao deserto. Agora, você tem a oportunidade, Deus te dá a oportunidade, de ficar no deserto apenas por um período de tempo, para que você aprenda algo, para que você aprenda a sobreviver. Ou então, permanecer no deserto por uma vida toda. Davi foi forjado nas montanhas, nas cavernas e no deserto. Moisés, quando saiu do Egito, com mais de 1 milhão de pessoas, algo muito interessante aconteceu. A travessia era de apenas 11 dias pelo deserto. Ia ser uma aprovação leve, de 11 dias. Mas porque os judeus resolveram permanecer na sua mesmice e acreditaram que aquilo seria o destino deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos no deserto e acabamos nos acostumando com os problemas da nossa vida, acabamos nos acostumando com a escassez, acabamos nos acostumando com as nossas doenças, com as nossas fraquezas e debilidades. Simplesmente porque nós acabamos nos acostumando a viver no deserto. Tudo fica normal. A doença parece que fica normal, a falta de dinheiro fica normal, comer qualquer coisa já fica normal, porque, Edson, nós temos que viver sempre em espírito. Quem disse que pobreza é santidade? Quem disse que passar dificuldade é santidade? Você pode até ter forjado na santidade passando dificuldades, mas por um período de tempo. E depois, Deus te coloca adiante. O deserto não é o lugar onde você deve estar. Você pode permanecer lá por algum tempo, mas Deus quer te levar adiante. Isso aconteceu, mais uma vez, com o povo de Israel, com os judeus. Eles estavam no deserto 40 anos, mas não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Deus queria que esses judeus estivessem na terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. Não era uma terra que manava comida podre, não era uma terra que manava água ruim, era uma terra perfeita. A questão é, essa terra havia pessoas. Gigantes naquela terra. No nosso ponto de vista, esses gigantes de hoje em dia, quando nós estamos no deserto, são os nossos problemas. Eu não vou dar um passo adiante porque lá não sei, não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho, e a pessoa acaba não conseguindo, como os judeus também não conseguiram. Agora, Josué e Caleb, os mais sábios, tiveram ousadia de dizer, é aqui que nós devemos estar. É essa terra que Deus preparou para nós. Não é esse deserto onde estamos 40 anos comendo poeira e sendo dependentes de Deus sempre. Porque se Deus não mandasse o alimento, eles morriam de fome. Se Deus não abrisse lá água no meio do deserto, eles morriam de sede. Uma travessia de 11 dias durou 40 anos.
Talvez onde você esteja hoje seja uma travessia de apenas um mês. Um mês de dificuldade, 2 meses de dificuldade, quem sabe? Quem sabe até um ano de dificuldade na sua vida. Deus está te forjando, está te preparando para algo maior. Mas se você acabar se acostumando aonde você está, essa bênção que vai chegar para você não vai vir. Vai virar uma maldição na sua vida. Mais uma vez, volto para o povo de Israel no deserto. A bênção estava a apenas alguns quilômetros da vida deles, a terra prometida. Mas eles resolveram permanecer no deserto. Morreram todos. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os que ousaram crer. Os que ousaram crer que Deus tinha o melhor para eles. Essa é a visão que nós devemos ter como os filhos de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus poderoso e santíssimo, que fez a terra, que fez as montanhas, que fez tudo que nela há. Isso é impressionante. Quando nós olhamos para a dimensão de Deus, nós vimos quão grande Ele é. Quão maravilhosa é a sua grandeza, e mesmo assim, nós como pequeninos, com uma brisa, como diz a palavra de Deus, somos tão agraciados por tanta bondade e amor. Agora, quando nós não focamos nisso e começamos a acreditar que tudo é vaidade, como diz no livro de Eclesiastes, então a promessa já se cumpriu. Se Deus diz que quer te dar o melhor, quer te dar a terra prometida, não estou falando aqui que tem que ser tudo rico não, tá? Isso é bobagem. Agora Deus vai dar condições de tu viver bem. Bem com a tua família, bem com a tua esposa, bem com os seus filhos. Deus vai te deixar feliz, vai te dar condições de ter comida boa. Vai te dar condições de ajudar as pessoas. Vai te dar condições de pegar um avião daqui e ir pregar nos Estados Unidos, na Itália, no Japão. Deus quer te levar a lugares que você nunca sonhou. Agora, essa palavra de esperança, como eu sempre digo, não é para todos. É somente para aqueles que acreditam. Como todos os irmãos de Josué e Calebe, vamos colocar assim, que eram os judeus, se chamavam de irmãos, como todos eles não acreditaram no que Deus tinha feito, naquela terra que manava leite e mel, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar a ser escravo. Muitas pessoas querem voltar a ser escravas da escassez, da doença, da mediocridade, da falta de fé, da falta de confiança e da falta de coragem, simplesmente porque não creem que Deus tem o melhor. E muitas vezes não é que não creem, não querem crer. Não querem acreditar que esse Deus tem capacidade de fazer isso. Nós temos que parar dessa mente medíocre. Porque se for para viver na mediocridade, o mundo já vive na mediocridade. Eu não quero ser igual ao mundo. Eu quero ser a luz do mundo. E nós somos a luz do mundo. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós temos que emanar essa luz. Agora a palavra de Deus diz em Mateus, na passagem onde Jesus foi tentado no deserto, e eu amo essas passagens lá em Mateus, no capítulo 4, tomar uma aguinha. No capítulo 4, porque mostra como o inimigo tenta desvirtuar toda a capacidade intelectual de Jesus. E ele faz isso conosco. Ele tenta muitas vezes fazer com que nós passamos a pensar que é como ele realmente fala. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus com fidelidade e somos levados ao deserto. E as pessoas perguntam, mas Edson, como é que pode? Eu tenho ofertado tanto na igreja, eu tenho ajudado tanto as pessoas, eu tenho ido à igreja todo domingo, todo sábado, eu tenho vivido em santidade, mas por que eu estou nessa situação agora? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que o meu vizinho consegue e eu não consigo? Por que o meu irmão consegue e eu não consigo? Simplesmente porque Deus está provando você. Se você entender essa aprovação e esse deserto ao qual você está agora é uma academia na sua vida, você vai passar por essa aprovação. Então nós temos que parar de perguntar o porquê e começar a dizer por que não. Poxa, por que não estar nesse deserto? Por que não aprender com os meus erros? Por que não aprender aonde eu estou? Simples. Agora, Satanás fala, lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto, e foi depois aí que Jesus começou a fazer grandes coisas.
O interessante é que fala assim, Mateus 4, no versículo 3, disse assim: então o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra não é tristeza, melancolia, desgraça, sofrimento, escassez. Não. Toda palavra é: você é ungido, você é forte, você é corajoso, eu estou contigo, não irei te desamparar. Essas são as palavras, as boas novas de Deus. O crente tem uma mania de viver em mediocridade 24 horas por dia. O crente tem muitas vezes a mania de achar que passar dificuldade eu tenho que passar por isso. Você não tem que passar por isso. Deus até te coloca numa situação, mas você não tem que passar por isso. Os judeus tinham que passar por 11 dias só. Passaram 40 anos porque não confiaram em Deus. Se você olhar as provações de Deus como algo bom na sua vida, o período vai ser menor e você vai sair da provação e vai alcançar coisas altas. Coisas altas pode ser um bom emprego, pode ser um casamento melhor, pode ser os filhos no caminho sem viver nas drogas. Pode ser que você vai se libertar das drogas. É Deus quem fala. Não há nada impossível para Ele e não há nenhuma oração impossível para Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Jesus falou isso em Marcos 9, 23. E outra questão interessante é que nós temos que começar a fazer orações, grandes orações, para podermos alcançar grandes bênçãos. Ah, Edson, eu não vou incomodar Deus. Tem tanta coisa para fazer, eu canso de ouvir isso, talvez vocês também. Eu não vou incomodar Deus. Antes de você abrir a boca para falar uma única palavra, Deus já sabe toda a oração que você vai fazer. A questão é, Ele quer ouvir você falar. Do que você precisa. Peça grande. Deus é grande. Não peça apenas por um aumento de salário de R$1. Ore a Deus por grandes coisas, porque não é seu gerente. Você é o servo de Deus. Ah, Senhor, estou a arrumar meu casamento um pouquinho, já vai ficar bom. Não, peça um casamento gigante, maravilhoso. Deus, se meu filho usar pelo menos maconha e deixar de usar cocaína, já está bom. Não, peça para ele se libertar das drogas. Peça grandes coisas para Deus. Deus não é um Deus de mente medíocre. Deus não pensa como a gente pensa. Deus está dizendo: peça que eu abra o mar vermelho. Peça que eu faça parar de chover por 3 anos. Peça que eu mande o chuva e você vai ver pelo menos agora o início, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Peça que eu transforme algo em vinho. Peça-me. Deus está falando com vocês e conosco hoje. Peça-me grandes coisas. Peça-me que eu faça uma jumenta falar. Ele está falando isso, grandes coisas. Peça-me que eu acalme a tempestade. Peça grandes coisas. Deus é um Deus de grandeza. Não é um Deus medíocre que vai fazer apenas ali, quase ganhando, quase vencendo aos 90 minutos, ali passou um pouquinho de tempo, agora Deus venceu o inimigo. Não. Deus é poderoso. Ele quer fazer por você muita coisa. Coisas maravilhosas. Que os seus inimigos e os irmãos de vocês não crentes, as pessoas, os familiares não crentes, vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo. O seu inimigo não vai acontecer. Mas como esse camarada passa tanta dificuldade na vida e está sempre feliz? Ele passa tanta dificuldade, é tanta lenha todo dia na cabeça dele. É problema na família, é problema na empresa, é problema no casamento, mas ele está sempre motivado. O inimigo não entende isso. E sabe por que ele não entende? Porque ele não consegue enxergar o seu coração. Ele não consegue enxergar o seu espírito. Mas Deus consegue enxergar o seu coração e o seu espírito. E Ele consegue entender o que você está querendo. E a palavra de Deus diz que Deus é muito poderoso e fará por nós muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Porque Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Nós talvez pedimos coisinhas mínimas, básicas. Uma igreja com 50 pessoas, Senhor, está excelente para mim? Senhor, faça a minha igreja crescer. Eu quero que essa igreja cresça, Senhor, que venha 1000 pessoas, que nós possamos fazer um ministério lindo com 2.000 pessoas, 10.000 pessoas. Mas porque as pessoas querem andar no deserto muitas vezes, acontece justamente isso. Uma igreja com 5 pessoas é porque o pastor não tem fé.
Uma igreja com 10 mil pessoas é porque estão pregando o evangelho da prosperidade. Se você fala de esperança, está falando de pensamento positivo. Se você fala de fé, então você está falando... Aliás, se você fala de esperança, é porque você está pregando autoajuda. Se você fala de fé, é porque você está pregando pensamento positivo. E se você fala que é salvo, é porque você é um soberbo. O crente não sabe o que quer. Ele não sabe se fé é fé, ele não sabe se ser salvo é salvo, ele não sabe se ter esperança é esperança. Então o inimigo começa a colocar todo tipo de questão dentro da sua cabeça para você achar que é assim mesmo. Como ele quis fazer com Jesus. Ele disse, bom, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia ter pego a pedra e comido a pedra, não transformado em pão. Agora, existem pessoas no meio do povo de Deus que o inimigo está dizendo, come essa lavagem aí, que isso aí é gostoso. E o cara vai lá e come. Isso aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu de casa, numa boa, tranquilo, estava bem, preparadão. Quando começou a acabar o dinheiro, o inimigo entrou na mente dele, olha, camarada, essa lavagem de porco aí é uma delícia. A fome era tanta que ele comeu. Depois que ele comeu a lavagem, ele pensou, puxa vida, na casa do meu pai era tão bom. Lá eu comia bem. Os empregados do meu pai comiam melhor do que eu. Quando você der ouvido para o inimigo, você vai comer lavagem. A lavagem da desesperança, a lavagem do desamor, a lavagem da falta de ousadia, a lavagem da falta de tudo. Da escassez financeira, a lavagem da falta de sucesso, da realização profissional da sua vida, a lavagem do casamento relo que não funciona, a lavagem dos filhos metidos em droga, a lavagem de uma empresa decadente, a lavagem de uma igreja medíocre. É isso que nós vamos viver se nós darmos ouvido ao que o inimigo está tentando colocar na nossa cabeça. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Não é isso que Deus quer para nós. Nós somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso. Parem para pensar isso definitivamente uma única vez, sozinho, analisando toda essa grandeza e essa maravilhosa esperança que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Mas como a gente vive todos os dias essa vida com Cristo, parece que fica uma mesmice. É a história da banana que eu conto. Você hoje não tem banana em casa, você começa a comer banana hoje, amanhã, depois, tal, todo dia é banana, é banana, é banana. Daqui a um mês você não pode nem ver banana. A banana se torna uma coisa que é insuportável na sua vida. E isso que nós vemos na igreja. A gente ouve a mesma palavra todo dia. Ouve a mesma palavra. Hoje, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E depois o cara diz, chega dessa banana, não quero mais. E o cara larga a igreja. Porque só está comendo banana. Mas quando começa a bater a fome, ele quer de novo a banana. Já perdeu muito tempo. Nós temos que entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela faz com que a gente se sinta muito bem. Se sinta maravilhoso, se sinta grande no meio de uma geração tão perversa que quer nos afogar em tristezas, mágoa, melancolia, desgraças, como tem a televisão hoje em dia, e colocar que a economia do país, agora falando em economia, está ruim. Quem trabalha com vendas sabe, essa semana eu saí para vender também. Olha, e todo mundo começou, tá ruim, não tem um que diz tá bom, tá ruim. E eu digo, olha, para mim tá bom. Os caras ficam, mas como tá bom? Tá bom. Porque eu não dependo de homem para viver. Eu dependo de Deus para abrir o coração dos homens, para que eu venda. Eu não dependo dos homens, eu dependo de Deus. Isso é importante. Temos dificuldade? Temos dificuldades. Tem vezes que as contas balançam? Balançam. Quem é empresário sabe como é que está o negócio. Mas se eu dizer que está ruim, ruim vai ficar. Tá bom. Eu falei para um rapaz semana passada, eu cheguei para ele, tá ruim, ele disse, tá ruim. Eu disse, pois eu não sabendo que estás com câncer, eu disse para ele. Estás com câncer terminal aí, o que está acontecendo contigo? Eu com câncer? Eu não tenho câncer. Eu disse, poxa, então tá ótimo, cara. Ficou bom na hora, o camarada ficou bonzinho na hora, acabou tudo, acabou o problema econômico, né? Então as pessoas têm a mania de dizer sempre
que está ruim porque o mundo diz que está ruim. Nós somos servos do Deus Altíssimo, para nós nunca está ruim, para nós está ótimo. Mesmo com dificuldades, está ótimo. Nós somos a luz do mundo, não podemos apagar essa luz. Isso faz parte. Agora, o inimigo, por conhecer as Escrituras, ele falou algo para Jesus aqui também em Mateus, e ele disse assim: vamos ver onde é que está aqui. Está aqui. No versículo 6 de Mateus 4, ele fala assim: e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem. Né? Que te guardem, que te aguardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora, quem tem a Bíblia aberta aí, vai ver que tem o e 2 pontos, não tem? Pode conferir aí. No versículo 6 de Mateus 4, né, acontece, eles disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E depois tem um e 2 pontos. Agora, o inimigo, conhecendo a passagem, adulterou essa passagem para que até hoje, nos dias de hoje, nós não conseguíssemos entender a grandeza desse único versículo. E eu vou provar para vocês. Em Salmos 91, Salmos 91, 11, porque o inimigo conhecia essa passagem, e ele disse o que aqui? Porque está escrito, não é isso? Ele disse no 6, ele lhes disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. O inimigo conhecia as Escrituras, conhecia Salmos. Ele conhecia essa passagem. Aí ele falou o quê? Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão. Agora, em Salmos 91, 11, o que está falando ali? Porque aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. O inimigo adulterou a passagem para que nós não entendêssemos isso. Em todos os nossos caminhos, Deus estará conosco. Não será apenas, não estará apenas nos guardando, somente naquele tempo, mas em todos os nossos caminhos, em todos os nossos negócios, em toda a nossa vida, no nosso casamento, realização de sonhos, criação de filhos, na nossa segurança, Deus nos guardará em todos os nossos caminhos. Eu estava andando algumas semanas lá na praia, eu e minha esposa, e no meio do caminho, 2 mulheres videntes nos pararam no meio do caminho. Então ela falou, quer ler a mão aí? Eu disse, quer ler a sorte? Ela disse. Eu disse, olha, eu vou ler a sorte de vocês. Na hora. Aquilo saiu rapidinho, né? Eu vou ler a sorte de vocês. Ela disse, então leia. Jesus Cristo morreu e pagou pelos seus pecados. Eu disse para elas. Então se tu és filho de Deus, tu tens que ajudar ela. A vidente falou para mim. Eu disse, não tenho que ajudar ninguém. Tenho que ajudar uma vírgula, eu disse para ela. Em Gálatas 6,10 diz, ajudai a todos, mas primeiramente os da família da fé. Mas tu és filho de Deus, tens que dar pelo menos R$50 para ela. Quem disse que eu tenho que dar montante que estás pedindo para me dar? E ela saiu de perto de mim. E a moça ficou. E eu evangelizei a menina. E depois sim de evangelizar, eu ofertei. Eu poderia ter caído na lábia do inimigo, porque o inimigo conhece. Ela disse na hora, mas tu és um servo de Deus? Tu és obrigado a ajudar. Não sou obrigado a nada. O inimigo nos conhece. Agora, se nós já conhecemos as Escrituras, o que vai acontecer? Rapaz, é verdade, ela disse que eu sou obrigado já porque eu sou um servo de Deus. E o cara vai fazer. Irmãos, não podemos ser tentados mais no deserto.
Nós temos que entender que Deus é maravilhoso, é poderoso e tem todo o entendimento para nos fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O inimigo tem nos atacado muitas vezes no deserto, porque ele sabe que no deserto nós estamos mais frágeis. É na nossa dificuldade, na nossa fragilidade, no nosso forjamento de caráter através dessa fragilidade, é que o inimigo vem nos atacar. Eu sempre conto a história que o leão anda muito mais perto da gazela quando ela está próxima de dar à luz, porque ela fica mais frágil. E quando ela está próxima de dar à luz, aquele pequeno ser, então o leão vem e ataca. Muitas vezes mata a gazelinha que nasceu e a mãe. E é isso que o inimigo faz. Quando nós estamos fracos no deserto, passando por tribulações, e não atentando para o poder gigantesco de Deus através de Jesus, o inimigo vem e nos ataca. E muitas vezes nós acabamos caindo na onda do inimigo e acabamos acreditando que realmente é assim mesmo que tem que ser. Não é assim. O mundo pode pensar assim, mas nós não. Até a vinda, até o resgate de Jesus, até ele vir nos resgatar, pelo menos eu, quero viver motivado, forte, esperançoso, ter prosperidade para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar outras igrejas, para poder dar o melhor para minha família. Eu quero. Cada um quer o que quer. Eu quero isso. E quanto mais eu quero essas coisas, mais Deus se aproxima. E eu percebo isso quando a gente vê os ministérios que têm uma visão de esperança fortificada, começam a crescer. Esse ministério está crescendo de novo. É bonito isso. É a visão que temos que ter. Já passamos por poucas. 23 anos, como eu e o pastor Theo já temos, pastor Theo mais um pouco de tempo, 23 anos de ministério, a gente sabe o que é isso. O que é ter ministério grande e ministério pequeno, o que é passar dificuldade e o que é passar momentos bons. Nós sabemos isso. Mas eu digo para vocês, eu prefiro mais os momentos bons do que os ruins. Porque nos momentos ruins você sabe realmente que nesses momentos ruins da sua vida, você sofre muito. E esses sofrimentos, momentos ruins, deixam marcas. E muitas vezes essas marcas você não consegue esquecer. Você vai levar para o resto da sua vida. Então é melhor passar por momentos bons. Como disse Jeremias nas Lamentações, quero trazer à minha mente as coisas que me dão esperança. Quero trazer à minha mente as coisas que me dão esperança. Servir a Deus em todo o tempo, mesmo você estando no deserto, é algo maravilhoso. Eu falo respeitosamente, mas existem pastores, existem ministros da palavra, presbíteros, falar do que é nosso, né? Da casa nossa, que bate uma dor de barriga, não prega, não vem à igreja, deu uma dorzinha no dedo, o cara não aparece. Eu falo respeitosamente isso. Mas sei que muitos também, e eu não falo isso para estar me gloriando, e nós estávamos rindo hoje ainda a gente estava rindo, eu, minha esposa e meu sogro, e eu vendo o milagre na vida da família da minha esposa, é maravilhoso, estou vendo tudo que está acontecendo lá, e a gente estava rindo. E se eu já preguei, eu disse para ele, sogro, eu já preguei com dor de barriga, com diarreia, com rinite, com dor no rim, com pressão alta, com dor no braço, com dor na costela. Eu já preguei de qualquer maneira que vocês possam imaginar. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não vim aqui para servir a homens. Eu vim aqui para servir a Deus. Aí o foco muda. Se for para servir a homens, vocês acham que eu sairia da minha casa hoje, com um frio desse, deixar de estar na cama quentinho com a minha esposa, comendo uma pipoca, vendo um filme, ou dormindo, uma hora dessa, para servir a homens? Não viria. Mas eu estou aqui servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem me dado condições de servir a Deus, a Ele mesmo, com o que Ele tem me dado. Se Deus me deu um carro melhor, eu quero servir ainda mais Ele com esse carro. Se Deus me deu uma casa melhor, eu quero servir ainda mais esse Deus com a minha casa. Se Deus me deu condições de falar, eu quero servir a Deus com a minha fala. Eu sei que eu falo demais às vezes, mas fazer o quê? É dom que Deus me deu de falar, eu quero falar. Porque em Provérbios fala que o princípio da sabedoria qual é? O temor a Deus. E o princípio da prosperidade, de uma vida boa com Deus, também está lá em Provérbios. O princípio é
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, versículo 9. São princípios, não são leis. Você faz se você quiser. Sirva a Deus com suas primícias e honre a Deus com seus bens. Não é lei. Primícias. Você vai fazer se você... Princípios. Vai fazer se você quiser. Se você acreditar nisso. E as coisas vão acontecer. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio de ter uma vida próspera, alegre e feliz. Honra o Senhor com os seus bens. Honrar a Deus com os bens. Abra a sua casa para um estudo bíblico dentro da sua casa. Abra a sua casa para um culto dentro da sua casa. Deus te deu a casa. Honre a Deus com a sua casa. Deus te deu um carro. Honre a Deus com o seu carro. Vá pregar mais longe. Vá visitar outros irmãos em Cristo de outros lugares. Honre a Deus com o seu carro. Dê carona para o seu irmão em Cristo que não tem o carro. Honre a Deus com os seus bens. Ele nos deu, mas é emprestado, que a gente não vai levar embora. Então, honre Ele com isso. Eu aprendi esses princípios. Eu aprendi isso. Está na Bíblia. Eu faço isso. Cada um faz como quer, né? É o que diz a palavra de Deus. Maravilhoso. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Porque eu também não entendi isso aqui. E por não entender essa passagem, e tantas outras, eu passei por muitas dificuldades. Estou passando ainda. Mas a gente sempre vê o esplendor de Deus e a glória agindo cada vez mais. Quanto mais a gente serve Ele, quanto mais a gente honra Ele, as coisas vão ficando muito mais fáceis. Para concluir, para que nós possamos sair desse deserto mais fortes, forjados, cheios de coragem para enfrentar o que for, nós temos que atentar para o que Paulo disse em Filipenses 4:8. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está falando de mente, biologia, nossa mente. Não descartem a capacidade intelectual de cada um. Se Deus nos colocou a mente, foi para governar o nosso corpo. Se existe um lugar que o Espírito habita, é na nossa mente. Quando a nossa mente morre, acabou. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fechando com o que Paulo falou: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Agar experimentou isso quando levou Ismael para o deserto e estava pronto para morrer. Ela deixou Ismael debaixo de um zimbro e estava lá esperando que ele morresse. Em Gênesis 21, no versículo 18, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. No deserto, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar água, nem comida. Em outras palavras, nós não conseguimos enxergar coisas boas que Deus tem preparado para nós. Mas se nós atentarmos para o que Deus fez aqui com Agar, Ele abriu os olhos dela e ela viu um poço encostadinho dela, cheio de água. Muitas vezes no deserto nós estamos, existe o poço de água, existe comida farta, existe a liberdade da sua vida, a saída das drogas, existe ali um casamento melhor, os filhos no caminho, existem empresas gigantes, e existem ministérios gigantes. Mas nós temos que entender que devemos orar a Deus, e Ele vai abrir nossos olhos, e veremos grandes coisas, grandes bênçãos que já estão preparadinhas para nós. Nós só não estamos enxergando ainda. Quem crê nas palavras, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus.